Gente, bom dia, tudo bem? Então, eu queria fazer um vídeo aqui rápido, tem várias coisas para falar na verdade, mas esse vídeo eu vou botar agora no canal. Eu não consegui fazer ele antes e é a primeira vez que eu faço isso nesse processo, porque ontem eu cheguei de viagem e não consegui parar e muitas coisas para falar e não consegui, eu vou ficando agoniado porque eu não consigo ter o tempo que eu queria para conversar direito, assim, e muitos comentários que eu queria responder, enfim, porque isso vai... É engraçado que esse diálogo vai engrossando, assim, como se a gente fosse abrindo questões e isso fosse ganhando uma riqueza. Só que tem um mundo, né? Tem as coisas todas que tem que fazer. E ontem eu voltei para cá e aí tem esse processo de avião e tal, deslocamento, isso aqui. E sempre que isso acontece, eu penso muitas coisas, e ontem especialmente, então eu queria tentar falar sobre elas, sobre impressões do que a gente está vivendo, algumas impressões que a gente está vivendo que eu acho que podem ser importantes, assim, não sei, para mim são, tomadas de consciência, tomadas de sensação, que às vezes a gente vai deixando passar. Tinha uma hora que eu falo, caramba, peraí, vamos olhar as coisas aqui com calma um pouco e ver o que a gente consegue pensar sobre tudo que está acontecendo na nossa vida, no mundo mesmo, assim. Eu não sei como é que vocês estão sentindo, mas às vezes, eu já falei isso aqui algumas vezes, às vezes o mundo fica meio, uou, caramba, cara, pra onde é que a gente está indo? O que está rolando? Então eu queria falar um pouco sobre isso, não sei se esse vídeo vai chegar a alguma conclusão, talvez sim, acho que não, mas queria tentar falar um pouco sobre isso. Bom, primeiro que eu tô não sei como é que vocês se sentem aí, mas às vezes me dá um baita cansaço, assim, tenho vontade só de ficar deitado, quieto, falando, cara, não quero mais ter que lidar com tudo isso. E eu tenho total noção do meu privilégio de tudo e de como a minha vida é maravilhosa, incrível e tal, mas ainda assim isso não quer dizer que eu não sinta exaustão e cansaço mesmo. E acho que mesmo tendo noção do privilégio, é importante que a gente possa falar para que a gente entenda que várias vezes a gente fala, não, eu não posso me sentir cansado, exausto, porque minha vida é maravilhosa, tem gente que está em muito mais sofrimento do que eu. Isso não é exatamente assim, né? Tem gente com vidas muito terríveis, mas a gente sente como a gente sente a nossa vida. Olha a abelha, agora a gente tem abelhas aqui, cara. Não sei de onde elas vêm. Enfim, mas ontem eu peguei o avião e tal, e sempre que eu entro no aeroporto, eu tenho medo de avião, já falei isso aqui 1000 vezes, mas sempre que eu entro no aeroporto me dá uma sensação muito estranha que as pessoas estão vivendo vidas muito, sabe, as filas, as pessoas andando naqueles sistemas. Ontem uma pessoa escreveu isso aqui, ou anteontem, não sei mais, de como o aeroporto dá uma sensação de automatismo muito radical, que tem a ver com as grandes cidades. Poxa, abelha. Tá vendo? Tô falando das grandes cidades, tem uma abelha aqui. Eu não queria cortar esse vídeo, então como é que eu vou fazer com ela? Então o aeroporto, pra mim, eu olho as pessoas e falo, o que as pessoas estão fazendo? Como se eu tivesse enfiado num filme de ficção científica, assim. E todo mundo vivendo aquelas vidas, como se tudo... Isso me deixa muito impressionado, como a gente age, como se tudo que a gente está vivendo fosse natural. Desde o avião, a casa, a cidade, aí o celular de um jeito muito forte, mas é como se tudo fosse natural. E tudo que a gente está vivendo é uma invenção que a gente construiu, assim, uma coisa que a gente construiu que é desse jeito, mas que poderia ser de um outro jeito, mas está sendo desse jeito. É tudo histórico, cultural, mas a gente age como se tudo fosse dado. Isso me deixa muito... Gente, vocês estão percebendo que isso que a gente está vivendo aqui não precisa ser assim? Isso está assim desse jeito porque a gente veio construindo até aqui, agora, desse jeito, mas a gente age como se tudo na nossa vida fosse dado, fosse assim. E depois do advento do celular, ontem eu fiquei pensando, se eu pegasse uma pessoa que está viajando de avião 10 anos atrás e botasse ela viajando de avião hoje em dia, o que ela ia olhar para o mundo, como é que ela ia achar? Em 10 anos, o grau de mudança do mundo, dos aviões, da situação das pessoas entrando naquelas coisas enfileiradas, apertadas. Eu tenho 1,90 m, não me cabe dentro daquele negócio. As pessoas baixam aquela coisa, aí fica... Agora tem telas em todos os lugares, tem telas que baixam nos aviões e tem propaganda durante o voo do, sei lá, o Michel Teló vendendo uma coisa ou a outra coisa do banco não sei o que. Então, durante o avião, você pagou R$ 1.000 para estar lá dentro, para se sentir uma pessoa especial, que você tem dinheiro no Brasil para andar de avião.
Você entra lá, você te dão uma água, te cobram R$ 5 por um café solúvel, e tem uma propaganda acontecendo na sua frente, e as pessoas estão no celular enfiadas. A gente não tem noção. Isso é muito, muito forte pra mim. A gente não tem noção do que o celular tá fazendo com a nossa vida. A gente não tem noção, a gente não tem como saber. A gente nem tem como saber. Realmente a gente não sabe. Então a gente não sabe onde é que isso vai parar, de fato. E eu olho assim e falo, meu Deus, eu tenho vontade, várias vezes eu fico lembrando do Sócrates, essa história do Sócrates lá na Grécia Antiga, que parava as pessoas na rua, né, e falava, peraí, como é que tá a sua vida? Eu várias vezes tenho vontade de falar, como é que tá? Eu falei isso ontem dessa desconstrução do automatismo, mas hoje falando de um jeito meio, galera, vocês estão percebendo aqui? Porque eu acho que as pessoas às vezes estão, mas várias vezes eu acho que não. Que a gente está caminhando para e quanto mais, já que você está enfiado nessa sua tela, nesse jogo de espelho com você mesmo ali, fechado, as pessoas se trombam, ninguém tem mais noção do outro do lado, então você fica numa fila, ali naquela coisa, e trombando no outro, o grau de experiência de individualismo, isso tem sim a ver com as grandes cidades, é claro, no campo isso é uma outra situação, óbvio, com certeza. Como você está fechado no espelho com você mesmo, você não tem percepção concreta, eu estou falando concreta mesmo do corpo das pessoas em volta de você, você não percebe mais, você não se dá conta. Os outros corpos, eles viram hologramas, e o que existe de verdade é esse o que para você ter uma existência concreta é esse holograma que está aqui. Esse é real, o resto é virtual, vai rolando uma inversão, então parece que as pessoas do lado. Então, aí quando alguém te atravessa e fala, gente, a pessoa existe aqui, que coisa, meu Deus do céu. E isso é muito, muito estranho. E o ponto é, a gente não. Como isso vai acontecendo muito rápido, como a sociedade de consumo está muito acelerada, você tem que crescer economicamente, ganhar dinheiro, ter potência e tal, muito rápido. A gente vai caminhando para um campo de produção que é muito exponencial. Então ou você cresce ou você desaparece no nosso mundo de consumo das empresas. Então a quantidade de produção de imagem para você consumir coisas nesse momento é uma coisa assim, eu olho e falo, cara, em todos os lugares, conta durante o seu dia a quantidade de telas que você vê te falando, você precisa comprar alguma coisa, você precisa comprar alguma coisa, a quantidade de vezes que te dizem que você precisa comprar alguma coisa, qualquer coisa que seja. Conta aí ao longo do seu dia, quantas vezes isso acontece. E as pessoas vão indo. Vocês sabiam que no Vale do Silício, lá os caras que criam esses sistemas todos de comunicação, os caras, os gigantes da informática, na escola dos filhos deles não tem celular? É proibido, porque eles sabem que faz mal, o quanto faz mal. Eles sabem muito mais do que a gente, porque eles estão pesquisando isso agora. Então, as crianças não têm contato com o celular. Porque a gente não sabe, o ponto é, a gente não sabe o que vai gerar pra gente. E não é só como a gente pensa, o nosso corpo recebe esses sinais de telas e imagens e compre, ele está recebendo isso o tempo inteiro, mesmo que a gente não perceba que está recebendo, nosso corpo não é só o nosso processamento mental de, tá, tem estímulos entrando na gente, isso vai gerando uma coisa. Então eu cheguei em casa ontem, eu era um trapo, eu falei, cara, meu Deus, eu preciso deitar, não podia, porque tinha que fazer 1000 coisas e tal, mas assim, um grau de exaustão mesmo, e você fala, preciso parar, a gente precisa parar. Enfim, e aí eu fico pensando aqui no dose diária, né? Nisso que a gente está fazendo aqui. Que pra mim é tipo, cara, então é como se aqui a gente pudesse parar e falar. Aí a gente pode parar e falar e tudo bem. Porque no resto a gente tá virando meio autômato mesmo. As pessoas estão meio malucas, estão andando de jeito. E aí você vê, sei lá, as coisas que estão acontecendo com o Brasil e fala, cara, então como é que a gente faz? E aí eu queria dizer isso, que pra mim, aqui com é muito doido, aqui com vocês é como se isso aqui fosse um espaço de troca mais real do que as pessoas enfileiradas naquele avião, sem perceber que elas estão enfiadas numa cadeia de consumo. Já pensaram por que o avião as pessoas sentam daquele jeito e não de outro jeito? Porque a gente está do lado de uma pessoa e a gente não olha pra ela. Enfim, muitas questões. E aeroporto sempre me dá isso. Eu prefiro rodoviária, acho rodoviária muito mais legal, muito mais orgânico. Sempre que eu posso, por exemplo, para São Paulo, que dá para ir, eu vou de ônibus. E aí é muito outra coisa, é um processo, você vai lá, você fala com as pessoas. Enfim, avião tem essa... para mim é uma espécie de suprassumo da gente não perceber que aquilo não é natural, que nada do que a gente está vivendo é natural.
A gente tem que poder olhar em volta da gente e se dar conta das coisas que não são simplesmente assim. Elas estão assim. Então a gente pode pensar em fazer uma coisa de outro jeito. A gente pode pensar em mudar o mundo, em viver de outro jeito. Não é simples, mas já que tudo é histórico, já que tudo foi construído assim, pode ser construído de um outro jeito. É muito complexo de mudar, mas é possível. E aí eu acho que isso aqui é um espaço de talvez de mudança, de construir outros signos para a gente poder falar, então não precisa ser assim. Vou botar esse vídeo agora no canal, correndo, não sei nem se eu vou conseguir cortar. Mas é isso, obrigado, gente.